Eleonor, olha só, Eleonor. Se tiver alguma Eleonor ouvindo o programa aí pelo Brasil, já que a gente também tá pela internet, né? Sim, sim. Gente, Eleonor, um nome que primeiro me despertou o amor. E eu escrevi o seguinte versinho: ó Eleonor, ó minha querida, você é o meu amor, a riqueza de minha vida. Meu Muito Deus. lindo, hein? 7 aninhos. Pergunta quem era Eleonor, se eu conhecia alguma Eleonor, eu não tenho a menor ideia. Não tinha, Eleonor? Não, Era um amor platônico. Era só pra rimar com amor. Coisa de doido. Coisa de menino doido, 7 anos, Bacana. Você menino sabe doido. que eu cultivo a maluquice, né, rapaz? Eu acho que todos temos que ser um pouco malucos. O né? mundo fica mais colorido no bom sentido quando a gente se abre pros doidos. Sim, né? Já dizia Silvio Brito, né? Silvio Brito. Tá todo mundo louco. Todo mundo louco, oba! Nós somos de uma geração tão privilegiada, essa geração índigo aí, que os nossos amigos aí que conhecem um pouco de espiritualidade vão entender, as crianças que nasceram aí nos anos 70, nós temos assim esse viés, essa sensibilidade à flor da pele, e dá a impressão que a gente não é de outra década, dá a impressão que a gente é mesmo de outro planeta. Com certeza, né? Mas é verdade, você vê que a nossa geração, graças a Deus, tem muitos músicos, poetas, escritores, tem bastante gente ainda que tem aquela visão. Parece que, eu não sei se eu é que não estou enxergando direito, mas hoje eu não vejo mais isso. Parece que as gerações que vieram depois já... O mundo né? mudou muito. O Isaías, eu até queria fazer aqui uma homenagem pro meu pai aqui também, o senhor Varley Cressoni lá do Belvedere. Ele me ouvia na adolescência cantando as músicas lá do Pink Floyd, das bandas clássicas dos anos 80. Uhum. E ele, comparado com a juventude dele, que o pessoal andava aqui na Praça Barão de terno, Sim, as mulheres no sim. fluxo, os homens no contrafluxo, né? E comparando a música que eles ouviam nos anos 60 com as minhas dos anos 80 e 90, ele falava que a nossa geração é uma geração de doido. E eu falava assim, nossa, como que meu pai ele é preconceituoso. Eu nunca vou dizer isso na vida, que a geração, por exemplo, dos meus filhos, dos meus netos, vai me surpreender. Mas eu engulo minhas palavras, não tem comparação, respondendo a sua pergunta, que parece que a gente não vê hoje. O mundo virou de ponta cabeça, né? Total, né? Total. Meu Deus. Músicas que tocam hoje, sem querer julgar nenhum gosto musical, mas olha que me fazem ter saudade aí do Tio Carreiro, que vai tocar daqui a pouco. Com certeza. Não, uma inversão de valores, né? Total. E o Carreiro já dizia, né? A coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus... Tá na unha. Na unha do capeta. Bem por E nós aí, queremos né? correr da unha dele. Mas Olha, tem- deixa eu te interromper só mais Pois um não? minutinho, porque eu sou fã dos meus ouvintes, cara. Opa, 2. Com certeza, eu sou fã dos meus ouvintes, né? E a Adriana Tobias também tá mandando aqui, tá curtindo aqui também, viu? Adriana Tobias. Um abraço pra Adriana. O Adilson Jordão também tá lá dando risada com a nossa conversa. O objetivo é esse, descontrair, porque notícia triste é só você sair da sintonia e entrar em qualquer outra. Exatamente. Tem notícia triste. O Joãozinho Mendes também está. O Joãozinho Mendes do pessoal do Café com Pedal. Que maravilha. Né, da equipe Café com Pedal. Os atletas aí. Isso, são mais de 200 atletas lá do Café com Pedal. Né? O Que Joãozinho está aqui com a gente também, está curtindo aí, né? Legal, obrigado, viu, gente? Deixa eu dar uma curtida para esse pessoal aqui também, né? Curtir a curtição deles, né? Isso é bom. Movimento. Então, Marcelo, mas vamos lá. Não foge não, que a gente ainda tem muito que conversar, hein? Legal. Agora é só 2h15 e ainda tem 45 minutos de próximo. Que maravilha, dá pra prosear muito. Bom, aí com 7 anos você já começou a fazer poesia. Poesia, com 13 anos, em 83, eu ganhei o meu primeiro prêmio. Nós tínhamos maratona de desenho na praça, tem até hoje, promovida por uma instituição aí, se não me engano é o Lions Club. Né? Isso. Isso tem décadas que é uma tradição na cidade. Teve, né, esses dias atrás? Teve o meu filho Joãozinho aí, xará do nosso atleta aí, ele participou. E eu sempre gostei de desenho. Diziam meus pais, meus parentes, que eu deveria ter feito engenharia porque eu desenho muito bem, segundo eles. Só que eu nunca consegui ganhar um concurso na maratona de desenho. Em 83, pela primeira vez o Lions promoveu a maratona de redação. E eu fiz a primeira redação em formato de poesia sobre a cidade de Araras, a primavera, e eu ganhei o primeiro lugar. Olha que chique. E aí até o meu limite de idade para participar, que era 15 anos, eu emplaquei 83, 84, 85, 86 eu já não podia mais.
Poxa, viu? Mas Foi ao concurso. ó, ganhei esses 3 prêmios, os primeiros de redação do Lions Clube Maratona. Que legal, rapaz. Não sabia dessa história toda, não. Quer dizer, já estava sacramentado aí que ia ser escritor mesmo, não tinha jeito. Tinha né? uma sementinha ali que estava eclodindo. Isso é bacana, né? E isso daí você tinha seus 13 anos. 13 anos, o primeiro Você estava nas concurso. Canocenas ainda ou não? Não, aí eu já tinha 13 anos, eu já estava no Vergueiro. A minha professora, um abraço para ela, dona Lucila Terrabuio. Uia, dona Lucila. Foi minha professora incentivadora, corrigia cada uma das minhas... Eu gostava muito, inclusive, dos seminários de livros, porque uma coisa eu queria deixar claro aqui, agora falando um pouco mais sério, não que a gente não estivesse falando sério, mas você quer escrever, leia, porque ninguém dá o que não tem. Sim. Livro é pôr palavras numa folha em branco, é conteúdo, e você só vai conseguir escrever um livro se você tiver conteúdo. Esse conteúdo você adquire lendo. E a dona Lucila, ela promovia os seminários lá. Ela pegava, por exemplo, uns livros, e depois eu quero falar do único livro que eu não só não li, como eu fiz questão de tirar 0. Tá? É um livro da época, um romance clássico da literatura portuguesa. E eu falei para ela, dona Lucila, a senhora vai me dar 0, mas eu não consegui ler esse livro, é horrível. Como o escritor não vai me processar, porque é bem antigo, o livro chama-se A Pata da Gazela. E o escritor passa folhas e folhas ali falando do pé da mulher que ele achou um sapatinho lá no Brasil Império. E eu achei aquilo tão maçante que eu fiz questão de tirar 0. Mas os outros livros todos, bons livros das editoras que publicavam ali da série Vagalume, o caso da borboleta tíria, Poliana Moça, enfim, literatura brasileira, literatura internacional, que a gente fazia os seminários, lia o livro e ia lá fazer um seminário, exposição. Sim, eu me lembro dessa época, eu também fiz muito disso. Que delícia, que delícia. Aliás, eu só passei em português por causa disso. Nós tivemos o privilégio de ter professoras, e olha, eu quero também agora render minhas homenagens a todas as professoras da cidade de Araras que têm essa missão heróica de lidar com as crianças num mundo onde o Isaías aqui, o meu amigo Oliveira Martins acabou de falar, os valores estão meio invertidos, então às vezes a remuneração não é a remuneração justa, as condições de trabalho não são as melhores. O respeito, principalmente, né? O respeito mudou. Oliveira, deixa eu te falar uma coisa. Na nossa época, lá de Canoncianas, tinha uma régua xalingo de 1,5 metro de madeira. E bobeava pra você ver a reguada na cabeça. Eu nunca levei porque eu era um menininho, escritor, poetinha, eu era aquela coisinha meiguinha. Gostava de estudar. Magrinho. Mas eu já vi professora instalar aquela régua xalingo na costa de aluno. E, lógico, não estou fazendo apologia à violência, não estou querendo dizer que a didática mudou. Só que você nunca viu uma professora ir embora para casa com a cara toda arrebentada, desculpando. Havia respeito. Né? Havia respeito. Na verdade, era orgulho, né, ser professora. Naquele tempo, toda a família queria ter um filho padre e uma filha professora. Exatamente. E outra coisa, aí de você chegar em casa com um bilhetinho da professora para o seu pai. Meu Deus do céu. O mundo acabava em casa primeiro, depois no outro dia ele comparecia à direção da escola para uma reunião especial lá e a coisa se perpetuava. Eram outros tempos que nós precisamos resgatar, né? É lógico, eu também não concordo com a violência, né? A gente não está falando isso. Não, de maneira nenhuma. Não era questão de violência, né? Eu tinha uma professora que era minha professora de história, eu estava na 4ª série, e ela tacava o apagador, cara. Às vezes você se distraía, você começava a conversar com sua amiguinha, você virava na carteira, lembra disso? Lembro. Você virava na carteira e ficava conversando com o amiguinho atrás, aí ela explicando. Ela perdia a paciência, ela pegava o apagador e... Uma cena muito comum dos anos 70 e 80. Mas isso aí nunca matou ninguém. Não, de jeito nenhum. E agradecê-las pelo corretivo. As reguadinhas nunca mataram ninguém. Não. Né? Nunca. Isso daí, na verdade, era que mexia mais com orgulho do que qualquer outra coisa. Você tinha vergonha de levar uma reguada da professora. Com certeza. Né? Você se sentia mal perante os seus coleguinhas. Era assim que funcionava, né? Com certeza. Hoje não, hoje é bonito, né? Hoje a molecada acha bonito, né? Não estou dizendo todos, não é uma regra geral. Ainda tem crianças que são frutos de famílias, né, que ainda prezam a educação. Mas infelizmente, eu acho que hoje o que mais acontece é a falta de respeito com o professor.
Exatamente. E eu também admiro muito, principalmente por professor da língua portuguesa. Que é a nossa base, né? Eu Se acho- comunicar bem em português. Olha só, acabei de receber uma mensagem aqui do meu amigo Du Canhoto. Olha só, o Du Canhoto disse o seguinte, ó, tô curtindo o programa. O Du Um abraço Du pro Canhoto é meu Du. companheiro de sauna, cara. Oh, que maravilha. A gente faz sauna na associação lá, grande esportista também, jogou futebol amador aí por muitos anos, agora precisa encerrar a carreira, vai ficando velho, não tem jeito, vai. Que maravilha. Ô Du, tô esperando você aqui no estúdio, cara, quando é que você vai vir? Tá gostando do programa? O que você tá achando, hein? Tá gostando do nosso bate-papo? Aqui é assim, meu, a gente bate-papo, viu, Du? Mas olha que satisfação aí, então, receber aí a mensagem do meu amigo Du Canhoto, né? Gente boa, viu, Marcelo? E falando em educação e falando em associação, abri um link aqui na minha cabeça doida. É. Um abraço para o meu diretor de ecologia e meio ambiente na nossa ONG, a Arca, o Albertinho Dalla Costa, que com certeza vocês conhecem de lá da associação. O Betinho Dalla Costa. Professor também. Professor também. E na nossa ONG, que depois nós falamos um pouquinho dela, ele é o diretor de ecologia e meio ambiente. Tem vídeo dele falando de projetos maravilhosos, como o Pro Arara, que ele ajudou a implementar lá no Lago Municipal. Que legal, o Bertinho, então, não sabia tu que era tudo isso, não? Ele é o nosso diretor lá na ONG há 3 anos. Que bacana, parabéns aí, Albertinho Dalla Costa, gente boa, né? Mas viu, E, aliás, o pai dele foi meu professor isso, também, que né? também nos deixou Que- bem recentemente, seu Carlos, O foi meu Carlão- professor de matemática no Vergueiro. O Carlão, meu Deus do céu, que professor, né? Um excepcional professor. O Carlão, sensacional, uma pessoa fora de série. E eu, no final, agora ele estava na madeireira da Lacosta. Eu sempre conversava muito com ele na madeireira, né? Vai fazer o quê, né? A vida é assim, né? Mas um grande abraço e a gente se lembra com muita saudade, né? Claro. O Du Canhoto está dizendo que está fazendo almoço, mas agora, rapaz... Almojanta. Agora era da janta, Du. É almojanta. Eu também sou adepto da almojanta. Tá fazendo almoço aí, então você traz um pouquinho para nós. Não fica Por só favor. falando, né? Legal. Bom, mas então aí, relembrando os professores antigos... Meu Deus, né? que eu vou Temos tantos levar professores. Se a gente for falar de nomes aqui... no né? coração. São muitos professores aí, e é bacana, porque marca, né? Muito. Marca. Eu me lembro da minha primeira professora, você deve se lembrar também, né? Eu quero falar então dos últimos professores, quero mandar um abraço especial para ele. Ele é procurador aqui do município de Araras, o professor André Gil, de Direito Civil lá da UNAR, foi meu professor, é alguém que eu tenho muita afinidade. Um abraço aí pro André Gil, doutor André Gil, procurador aqui do município, advogado e professor de Direito Civil lá da UNAR. Olha, não é o Arantes. O Du tá dizendo assim, ó, conheço o Marcelo da Lan House do Amauri. Eu acabei de sair de lá agora, ali é o portal. O Thor tem a Bifrost, eu tenho a Lan House do Mauri. Então, olha que mundo pequeno, rapaz, o Du te conhece. Lá é o nosso... Você conhece ele também. Lá é o nosso portal. Um abraço pro Mauri, que está nos ouvindo, inclusive, pela internet. Tá ouvindo? Olha que bacana, hein? Mauri. Muito bem. Mas aí você, nessa época, estava estudando no Belvedere e tal, já tinha ganho vários concursos aí de redação, né? Fazia os resumos dos livros, né? Conforme você falou aí. Isso. Que eu também fiz muito disso, era um livro por semana. Isso. O que garantiu a minha passagem pela língua portuguesa no Graziano, né? E depois, e aí, o que aconteceu? Aí que vem a frustração, porque você de repente percebe que você realmente é um alienígena, porque você olha em volta, o pessoal não está preocupado com livro, não está preocupado com cultura. Era Parmeira, Corinthians, futebol, estou forçando aqui o piracicabanês aqui, era isso que a minha turminha se interessava. E eu ali falando de metafísica, em 86 ali, 1986, eu conversando com uma prima, Andréia, sobre o primeiro livro ali do Stephen Hawking. Eu me lembro da Andréia. Andréia, minha prima. Vizinhos, né? Isso. A gente falando do primeiro lançamento do Stephen Hawking, esse famoso físico aí que está na cadeira de rodas, virou um ícone, né? O livro dele chamava Uma Breve História do Tempo. Bom, eu não consegui terminar de ler até hoje, não porque eu não tenha gostado, porque ainda não adquiri a estatura de gente grande para poder entender o que ele escreveu lá sobre espaço, física quântica. Mas eu era visto como alienígena, eu era aquela pessoa que eu comecei...
Stephen Hawking, o famoso lá, né? Então eu comecei a ser visto na minha adolescência como uma espécie de alien mesmo, porque esse cara aí, ó, ele não joga bola, ele é todo magrinho. Eu comecei a sofrer o tal do bullying. Ah, entendi. Porque eu era visto... Você era o geek da época. Isso, eu era aquela pessoa estranhíssima, nerd, desenha, escreve, mas não joga bola. Hoje tá na moda, hoje ser nerd é geek, né? Mas na minha época eu falo que não foi muito bom, não. Eu tinha uns apelidos não muito assim possíveis de se falar no ar. Eu acho que isso daí entre a juventude existe muito, né? Mas tem gente que fala muito sobre o bullying, né? Mas, cara, sempre existiu e sempre vai Ninguém existir, morreu por causa disso. O bullying nos fez mais fortes, né? Fez a gente saber que é louco mesmo. Né? Exatamente. Aí, Isaías, para não perder o fio da meada que a gente estava falando ali sobre violência, eu queria explicar para todos aí o porquê do título do livro Revolução Já. Eu quero só dizer que não tem nada a ver com revolução, com guerra. Embora na capa tem um soldado. Isso, que é o que eu ia falar, que foi a origem da minha depressão, que não foi nenhum bullying, não. A minha depressão foi o seguinte, eu tinha sonho de ser piloto de caça. Puxa vida. Eu sonhava a vida inteira, meu avô, que foi seu vizinho. Eu acho que quase todos os meninos da nossa queriam ser esses sonhos, né? Exatamente. Ou ser um jogador de futebol famoso, ou piloto da Força Aérea. De caça, era bem assim mesmo. O meu avô falecido já, o Gastão Roveroni, que foi seu vizinho de frente. Sim, ele me contou as histórias da guerra. Ele foi combatente, não entrou na frente da Itália, mas ele ficou 4 meses na ilha de Fernando de Noronha. Operador de canhão, né? Canhão Krupp 88mm, e eu bebi as histórias. Eu me lembro que ele contava, isso eu também ficava fascinado. Ficava fascinado. E eu tinha um tio muito querido também, que era bombeiro aqui no quartel dos bombeiros. Um abraço para todos os soldados do fogo aí, onde eu tenho colegas de faculdade, tem grandes amigos aí que estão à frente do quartel dos bombeiros hoje. Esse meu tio também me inspirou desde cedo a carreira militar. E com 18 anos eu fui para a Academia da Força Aérea pela Porta dos Fundos, que é o serviço militar obrigatório. Então, mas, peraí, aí você já deu um salto lá. 18 anos, dos 16 para os 18. Dos 16 você era aquele cara meio visto como nerd. Aí eu falei, vou para a Força Aérea. Você foi trabalhar em algum lugar antes ou não? Eu fui office boy no escritório de um tio meu. Contabilidade, aí a família começou a sugerir que eu seguisse no ramo da família, que era administração, contabilidade. E eu não quis, eu falei, imagina que eu vou fazer contabilidade, eu não me identificava com a profissão. E eu optei por ir aos 18 anos para a Força Aérea. Em vez de fazer o serviço militar obrigatório, eu me alistei na AFA em Pirassununga. Já foi tentar realizar o sonho. E entrei pela porta dos fundos, eu não entrei pela porta de honra, que é o concurso para receber os cadetes aviadores. Porque é aí que tem uma coisa interessante sobre física quântica. Na época, era tudo muito binário. Você tinha um enunciado numa questão de concurso público que ele tinha uma linha e a resposta era expositiva com várias páginas. Eu sempre fui maluco mesmo, minha cabeça ela funciona com links que se abrem para todo lugar e não era a minha época de brilhar. Hoje nós temos o contrário, hoje você vai num concurso, a pergunta tem 5 folhas. E a resposta tem uma linha. Por quê? Porque você começa a ler uma pergunta no formulário de perguntas, você não sabe se a pergunta no final vai ser sobre português, matemática, conhecimentos gerais, mas se exige hoje que as pessoas tenham um amplo conhecimento. Nós estamos na era da informática, da internet, dos sites, dos links, das redes sociais. Hoje pessoas como eu, naturalmente, pintam, bordam, chuleiam, jogam nas 11, faz site, escreve livro e se dão bem no mundo do jeito que ele está hoje. Sim, é verdade. Bom, Marcelo, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Paula de Góes, que também está com a gente aqui. Ana Paula.